Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um evento ao vivo aqui do Estratégia Med. Dessa vez um evento inédito que nós vamos fazer vários outros eventos semelhantes para que você treine para a sua prova de residência médica, para a prova de revalida e esteja aí preparado para resolver qualquer questão de qualquer assunto dentro dessas provas. Eu sou o professor Bruno Souza, professor de dermatologia, e hoje nós estamos aqui para o nosso primeiro simulado multimídia, o simulado aí, dessa vez vai ser de dermatologia. Então, antes de mais nada, se inscrevam aqui nas nossas redes sociais, nos nossos canais do YouTube, no nosso Instagram, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal que você não vai se arrepender. Tem muita dica, muito evento ao vivo, tem sempre novidade aí, o Estratégia Med trazendo para você de todas as especialidades. Queria aqui, antes também de a gente começar o nosso simulado, eu vou dar alguns avisos aqui, esperando o pessoal entrar, ver aí, vocês já fiquem à vontade aí para ir colocando qualquer dúvida, a gente está de olho aqui no chat de dúvidas, sugestões ou qualquer comentário que vocês façam, beleza? Então, para mostrar aqui que toda semana e todo dia a gente tem algum evento ao vivo para você, é o que eu estou trazendo aqui, a nossa programação aí da semana, tá? Então a gente vai ter aí, já no dia 29, dica de prova que eu gravei aí com o Joshua sobre melanoma. No dia 29 ainda vamos ter uma super aula aí de trauma raquimedular com o professor Davi. No dia 30 nós vamos ter aí a aula de DPOC com o Ricardo Ciufi. No dia 31 vai ter evento de derrame pleural. Também no dia 31 nós vamos aí ter como é a residência de cirurgia plástica na USP de São Paulo. No dia 1º de abril, fibrilação atrial e flutter atrial com o professor Juan. No dia 1º de abril, também às 20 horas, vamos ter aí uma discussão, né, sobre, no caso de desistência da residência médica, desistir da residência médica e agora. No dia 2 de abril, vamos ter síncope com o professor Juan. E no dia 3 tem a entrevista aí com o professor Thales, nosso super professor da psiquiatria, tá? Então tá recheada a semana aí de eventos para você que vai fazer prova em qualquer local aí para residência médica ou quer se preparar também para o Revalida. A gente vai trazer tudo que você precisa, todo o conteúdo, então fica de olho aí em toda a programação do Estratégia Med, tá? E se você quiser ainda participar mais intensivamente, eu sugiro fortemente aí que você seja aluno do Estratégia Med. Então faz a sua assinatura aí do Estratégia Med, que o conteúdo é incrível. Então a gente vai ter aí aulas, vai ter fórum de dúvidas, nossos livros digitais completos. Gosto de ouvir podcast, vai ter podcast para você ouvir todo o seu material aí de todas as especialidades. Tem sala VIP. Sala VIP é uma ferramenta espetacular que a gente tem aqui no Estratégia Med, que a gente faz com um grupo seleto de alunos. A gente discute ali, pega na mão do aluno, discute quais são as dúvidas, diz como é que ele tem que estudar para a sua prova de residência. Tem todo o nosso banco de questões que você consegue filtrar as questões por cada assunto, por cada subtópico. Então tá espetacular todo o nosso curso extensivo aí do Estratégia Med. E aí vem curso intensivo, vem curso específico para cada instituição que você quer fazer, vem curso específico para o Revalida, podcast para cada curso que você queira fazer. Então tá fenomenal. Então vai lá, não deixa de fazer sua inscrição, vem ser aluno do Estratégia Med, vem ser coruja. E para você ainda que quer estudar aí com bolsa, vem aí o próximo simulado, né, do nosso segundo provão nacional de bolsas do Estratégia Med. Então, até 1.000 bolsas de estudo, né, e a gente vai ter dia 4 do 4 às 13 horas, e você vai ter a chance aí de estudar com 100% de desconto aí junto com o Estratégia Med. Então faz a sua inscrição e participa aí para que você seja aluno do Estratégia Med. Já vi que o Joshua me lembrou aqui muito bem que tem estação de prova prática também. A gente vai fazer treinamento intensivo também para as provas práticas e treinamento ao longo do ano. Vamos treinar a estação de dermatologia, de cardiologia, de gastro, de medicina preventiva, de GO, de todas as especialidades vai ter estação de prova prática para você se preparar para qualquer instituição que você queira, né, prestar prova. Beleza? E aí, já deixou o like, já se inscreveu no canal para não perder nenhuma novidade aí do Estratégia Med.
Beleza? Vamos ver aqui. O Josh lembrou aqui, realmente, a gente vai fazer esse simulado aqui, de simulado multimídia, que cada vez mais nas provas de residência vem apresentando aí imagens. Então é importante que você tenha uma boa noção das imagens, e aí eu digo, não só na prova de dermatologia, claro que a prova de dermatologia tem essa peculiaridade, porque é uma especialidade muito visual, mas tem questão de imagem, por exemplo, de exames de imagem, né, na parte de radiologia, de pneumologia, cardio. Então a gente vai fazer esse treinamento aí intensivo com vocês. Tá? Então, várias provas, por exemplo, eu fiz dermatologia lá na instituição do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, aqui em São Paulo. E na minha segunda fase era uma prova multimídia, né, uma prova temida do servidor, que é uma prova muito semelhante do que a gente vai fazer aqui. Então, tem um caso clínico muito curtinho, uma imagem projetada na tela, e aí você tinha que ir lá dar o diagnóstico, dar a conduta. Né? Então, por exemplo, eu lembro muito bem que na minha prova caiu questão de TEP, e era para a gente avaliar uma radiografia de tórax de um paciente com TEP e um eletrocardiograma de um paciente com TEP. Então tinha que saber como que era o padrão do eletrocardiograma, como é que era o padrão da radiografia de tórax. Então a gente precisa dominar esse assunto, senão não passa em tipo de residência, por exemplo, como a do servidor. Então, mas tem outras provas que tem a estação prática, e muitas vezes na estação prática também é cobrado imagens. Então é importante que a gente tenha essa noção muito boa de imagem. Então a imagem ela pode cair tanto na sua prova teórica, na sua prova lá, com as imagens, quanto em algumas provas que são especialmente multimídia, como é o caso aí que eu acabei de comentar, né, do servidor estadual, e algumas provas você tem na prova, na estação prática, você precisa saber identificar imagens para conseguir gabaritar aí e passar na sua prova. Beleza? Alguém está sem som aí? O pessoal está comentando que está normal o áudio, né? Então eu imagino que esteja normal sim. Tá? Então vou prosseguir aqui na nossa discussão. Beleza? A Milaís disse também que está normal, né? Tá. Então beleza, todo mundo tá escutando muito bem. Beleza. Então é assim, como é que vai funcionar aqui a nossa prova hoje, né? Nossa prova multimídia, nosso simulado multimídia. Então eu bolei algumas questões aqui com imagens, são casos clínicos bem curtos, então tem textos muito curtos, que vai ser acompanhado de uma imagem dermatológica, e aí depois vão ter algumas perguntas, tá, sobre aquele caso clínico. Então nós dividimos em 2 blocos, então nós vamos ter ali 5 casos clínicos, e aí vai ser o primeiro bloco, depois nós vamos ter outros 5 casos clínicos, que vai ser um outro bloco, a parte 2. Tá? Então, depois que a gente tiver esses 5 primeiros casos clínicos, eu vou entrar para discutir, para dar o gabarito e para discutir, fazer uma breve revisão sobre aquele caso clínico, sobre aquele assunto abordado. Depois a gente entra na nossa parte 2, vão ter outros 5 casos clínicos. Ao final do caso clínico, eu de novo vou entrar aqui para discutir com vocês qual que é o diagnóstico, como é que tem que ser o raciocínio clínico e fazer uma breve revisão. Enquanto isso, vocês fiquem à vontade aí de ficarem colocando no chat qual a hipótese de vocês, qual o gabarito, o que é que vocês escreveriam, né, na sua prova prática. Tá? Então vão encher no chat aí para eu saber até quais foram as dúvidas que vocês eventualmente tenham, para que eu possa sanar essas dúvidas e que vocês não tenham nenhuma perda de conteúdo. Tá? Então fiquem à vontade, utilizem muito o chat, espero que vocês coloquem aí as suas dúvidas, quais são o que é que vocês colocariam na sua prova, o que é que você pensou, onde é que você errou, fica à vontade aí que eu vou ler todos os comentários e discutir de forma pormenorizada com vocês todos esse assunto. Beleza? Então, continuando aqui as nossas orientações, então como eu falei, a prova é constituída por 2 partes. Cada parte ela vai ser composta por 5 casos clínicos e cada caso clínico vai ter 2 ou 3 questões, dependendo aí que eu coloquei em alguns casos clínicos 2 questões, outros 3. Vocês vão ver aí como é que vai estar organizado. Bom, os casos eles vão ser apresentados com uma pequena introdução, né, com um texto, e vão ter as imagens dermatológicas relacionadas a esse caso clínico, certo? E aí, após o término de cada parte, nós vamos ter o gabarito e a discussão do assunto.
E aí é muito importante, tá, pessoal? Cada caso, ou seja, cada slide vai ter duração de 1 minuto e 30 segundos, tá? Que é mais ou menos o tempo. Eu lembro que lá na prova do servidor tinha mais ou menos 30 segundos no máximo para você responder uma questão. Então esse tipo de prova é aquilo, ou sabe ou não sabe, raciocínio rápido, escreve lá o seu gabarito e pula para outra questão. E aí vocês vão colocando no chat aí qual é a impressão de vocês, né? O que é que vocês estão pensando, quais as dúvidas. E aí, claro, não pausa o vídeo, né? Não pausa o vídeo, senão você ganha vantagem. E o que a gente está tentando fazer aqui é simular uma prova multimídia, né, com você. Então, não pausa o vídeo e tenta simular realmente uma prova. Então já deixa o like aí, compartilha o vídeo, coloca aí, se inscreve no canal. Já vi aí que tem 140 pessoas online e a gente precisando de like para ter um maior alcance, né, do nosso vídeo aí que vai ajudar. Beleza? Então vamos começar aqui. Boa prova para vocês. Vou passar os slides só relembrando. 1 minuto e 30 segundos para cada slide, são 5 casos clínicos, vão colocando o que vocês acham que é o diagnóstico, que é a resposta, e aí depois dos 5 casos clínicos eu volto aqui e entro novamente para responder esses casos clínicos com vocês. Beleza? Boa prova!
Então essa foi a primeira questão aqui que eu coloquei para vocês, beleza? Então vamos mostrar aqui que a gente tinha uma criança de 4 anos que foi levada pela mãe no consultório. E ela percebeu que tinha uma queda de cabelo localizada há cerca de 2 semanas. Tá? Ela aplicou por conta própria corticoide tópico, porém não houve melhora. E no exame dermatológico havia uma imagem, a imagem abaixo, né, essa imagem ao lado, e havia leve descamação. Beleza? Qual que é? A primeira pergunta é qual o diagnóstico mais provável? Então, muita atenção aqui, pessoal. Eu vi muita gente colocando aí que o diagnóstico era alopécia. Primeiro vamos aqui entender o que é alopécia. Alopécia não é um diagnóstico, é um termo genérico para se referir à queda de cabelo. Então, toda queda de cabelo vai receber esse nome de alopécia. Então, quando você está diante de uma alopécia, você precisa determinar qual o diagnóstico, qual que é a causa daquela alopécia, daquela queda de cabelo, né, no seu paciente. Então, se você tem uma criança, né, de 4 anos que tem alopécia no couro cabeludo, localizada, arredondada, você tem que pensar em 2 diagnósticos aí principais. Quais são? Tinea capitis e alopécia areata. Por que esse diagnóstico aqui não é alopécia areata? Porque na alopécia areata não tem descamação, que está descrito aqui. A alopécia areata é uma área de alopécia completamente lisa. Então o diagnóstico desse nosso paciente é um diagnóstico de tinea capitis. E aí a gente vai fazer uma breve revisão aqui do que é tinea capitis. A tinea capitis é uma infecção fúngica causada por fungos dermatófitos, e aí nós temos 2 fungos dermatófitos que podem causar essa tinea capitis. O Trichophyton tonsurans e o Microsporum canis, tá? É praticamente exclusivo de criança, então dificilmente você vai ver, ou quase nunca vai ver uma causa de uma tinea capitis em adultos, tá? Então pegou uma questão de prova, falou de alopécia circunscrita em crianças, quase sempre vai ser o diagnóstico de tinea capitis, beleza? Então preste atenção nesses conceitos. E aí, o que é que marca, além da alopécia, são a presença de pelos tonsurados. Professor, o que é que são pelos tonsurados? Pelos tonsurados são pelos que são quebrados, que estão quebrados muito rente ao couro cabeludo, parece que eles foram cortados bem rente ao couro cabeludo. E tem geralmente uma leve descamação, que é o que tinha aqui nesse nosso paciente. Então a gente está vendo aqui, né, novamente, essa área de alopécia, então a área de sem cabelo, arredondada, e que tem alguns pelinhos quebrados, cortados aqui no centro. Então isso aí é a tinea capitis, beleza? Para matar essa questão, você tinha que saber lá que estava descrito descamação e que isso não é presente no caso de alopécia areata. Aprofundando um pouco o nosso tema, nós temos 2 formas principais de tinea capitis. A tinea capitis tricofítica e a tinea capitis microspórica. Tá? Qual que é a diferença disso? A diferença é que eu falei lá que tem 2 agentes etiológicos, né? Trichophyton tonsurans e Microsporum canis. Clinicamente, eles se apresentam um pouquinho diferente. Como é que é isso? Quando é uma tinea capitis tricofítica, causada pelo Trichophyton tonsurans, o que a gente tem são várias pequenas áreas de alopécia difusas pelo couro cabeludo. Quando a gente tem apenas uma área grande de alopécia, geralmente é a tinea microspórica, que é causada pelo Microsporum canis, que era o caso lá do nosso paciente. Isso é bem aprofundado, então não foi isso que foi perguntado, mas é bom que a gente saiba, beleza? Agora, a segunda parte era falar de tratamento da tinea capitis, e pelo amor de Deus, presta muita atenção nisso aqui, porque isso chove nas provas aí de residência, do Revalida, tá? Independente de onde você for fazer a prova. Tratamento para tinea capitis tem que ser sistêmico, é obrigatório o tratamento sistêmico para tinea capitis. Por quê, professor? Porque o tratamento tópico, ele é incapaz de resolver a tinea capitis. Então você vai tratar ou com griselfulvina ou com terbinafina, mas faz um link mental. 99% das provas aí de residência médica, de Revalida, o gabarito vai ser griselfulvina. Então você precisa lembrar, tratamento de tinea capitis sempre é sistêmico e a droga de escolha vai ser a griselfulvina. E aí quando a gente trata esses pacientes, na maior parte das vezes tem repilação completa. Beleza? Essa foi a primeira questão aí. Acho que ficou claro aí as dúvidas, né? Então a gente revisou vários conceitos aí importantes, né? Do que é alopécia, como faz o diagnóstico de tinea capitis, qual que é o tratamento, então bem revisado. Essa segunda aqui, muita gente acertou realmente aí o gabarito, né? Que era a primeira pergunta, qual o diagnóstico mais provável? E o diagnóstico mais provável nesse caso aqui é o de pitiríase vesicola, o famoso
pano branco, né, conhecido popularmente aí. Como é que a gente chega a esse diagnóstico de pitiríase vesicolor? Vamos lá. Nós temos aqui um paciente de 40 anos que procurou o consultório com queixa de manchas nas costas após retornar da praia. Ela fala que as lesões eram assintomáticas e ela notava uma descamação fina. Pessoal, falou descamação fina nessas lesões aí, lembrar de o que geralmente aparece na prova, que é descamação furfurácea. Descamação furfurácea é essa descamação fina, farinhenta, e é o que a gente consegue ver nessa paciente aqui. Nós estamos vendo essas máculas hipercrômicas com essa fina descamação nas costas. Então isso aí é o diagnóstico de pitiríase vesicolor, tá? Lembrar agora a segunda questão, ele está perguntando qual que são os dois sinais semiológicos que ajudam a confirmar este diagnóstico. Aí eu vi que muita gente se enrolou, não lembrava do sinal semiológico, lembrava só de um, não lembrava do segundo. Então vamos lá revisar tudo aqui de pitiríase vesicolor de uma forma bem direta para você. O que é o pitiríase vesicolor? A pitiríase vesicolor é uma dermatomicose, ou seja, uma micose que causa lesão na pele, que é muito superficial, tá? Extremamente superficial, fica na parte mais superficial da epiderme. Ela ocorre principalmente em países de clima tropical e é mais comum em adolescentes e adultos jovens. Por quê? Porque são aqueles indivíduos que produzem a maior quantidade de sebo. Lembrar que o malacésia é um fungo comensal, que ele vive na nossa pele normalmente. E aí, em algumas determinadas situações em que a gente tem uma maior quantidade de sebo, de suor, ele se prolifera mais do que o normal e leva ao surgimento aí da pitiríase vesicolor. E como ela depende de sebo para se produzir, ela ocorre mais em áreas seborreicas. E por isso que a gente vai ter mais lesões aqui em áreas no dorso superior, que são áreas em que há uma maior produção de sebo, né, que é a topografia aí bem típica da pitiríase vesicolor. Lembrar que ela recebe esse nome de vesicolor porque ela pode se apresentar de várias cores. Então, geralmente, eu vejo que muito aluno tem dúvida. Professor, para ser pitiríase vesicolor, não tem que ser mancha hipocrômica ou mancha clara? Não necessariamente. Então, as lesões de pitiríase vesicolor podem ser hipocrômicas, podem ser hipercrômicas, ou seja, enegrecidas, como era o caso lá da primeira paciente, do que a gente mostrou, do caso clínico, ou podem ser eritematosas. Tá? O que unifica é que ela tem essa descamação furfurácea, essa descamação fina. Tá? Então, mostrando aqui que geralmente nos pacientes brancos, né, as lesões ficam mais escuras e nos pacientes que são negros, as lesões acabam ficando um pouquinho mais claras. E aqui o nosso super esquema, né, feito pelos ilustradores para mostrar os locais mais comuns, né, de pitiríase vesicolor. Então a gente está aqui mostrando, né, novamente a fotografia do caso clínico, essa descamação furfurácea. E aí a resposta da nossa questão era sinal de Zilleri e o sinal de Besnier. Então muita gente esqueceu do sinal de Besnier. O que é o sinal de Zilleri primeiro? O sinal de Zilleri é aquele sinal dermatológico que quando a gente faz uma leve extensão ou estiramento da lesão, há o surgimento da descamação furfurácea. Já o sinal de Besnier é sinônimo de sinal da unhada, que a gente passa levemente a unha sobre a lesão do paciente dermatológico e aí fica evidente aquela descamação. Tá? Então os sinais aí, sinal de Zilleri, sinal de Besnier, não esquece esse segundo sinal, coitado, senão você pode dançar. Tratamento da pitiríase vesicolor, tópico na maior parte das vezes, quando a doença é localizada, e aí a gente utiliza azólicos, pode ser shampoo, né, de cetoconazol, pode usar cetoconazol creme. Nos casos de doença mais generalizada, o paciente tem muitas lesões, a gente opta por tratamento sistêmico, e nesse caso a gente utiliza os azólicos, geralmente o itraconazol por via oral. Beleza? E aí, alguma dúvida por enquanto? Não, né? Beleza. Vamos lá, questão 3, eu acho que foi a questão que mais gerou dúvida aí, que o pessoal nem conseguiu fazer muitas hipóteses diagnósticas, né? Uma questão difícil, mas uma questão semelhante a esta aqui caiu em prova esse ano, que eu respondi junto com a professora Thaisa da reumatologia, né? Que caiu uma questão de 2021 sobre esse assunto e era imagem dermatológica, precisa saber. Então, vamos entender aqui o que é este diagnóstico. Então, nós temos aqui uma paciente de 45 anos que se queixava de uma úlcera localizada na região inguinal direita. Ela referia que a lesão ela começou parecendo um pelo encravado e que posteriormente houve surgimento de uma ulceração. O que mais incomoda a paciente é, além da úlcera, né? Ele fala que a úlcera é extremamente dolorosa.
E a úlcera está demonstrada na imagem ao lado e possui bordas subminadas. Vamos aqui para as dicas para a gente acertar esse diagnóstico. Falou de úlcera extremamente dolorosa e que tem bordas subminadas. Professor, o que diabo são bordas subminadas? É como se a gente estivesse cavando a úlcera na parte de dentro da pele. Então a parte da pele de fora fica mais estreita, a úlcera, e na parte de dentro da úlcera ela é mais larga. Então observa aqui essa fotografia. Aqui eu estou mostrando para vocês a borda dela, e se você observar aqui por baixo, é como se a parte de dentro dela fosse mais larga. Então isso é borda subminada. Tá? E o que é isso? Isso é bem típico dos pacientes que têm pioderma gangrenoso. Tá? O diagnóstico aqui é de pioderma gangrenoso. Tá? Então, um diagnóstico difícil. Pioderma gangrenoso tem essa característica de ser essa úlcera extremamente dolorosa com bordas subminadas. E a segunda pergunta foi perguntando aqui qual a doença que está mais associada, né, as doenças que estão mais associadas com essa condição. Tá? Vamos lá. Primeiro, eu vi que a gente falou de sífilis, né? Por exemplo, cancro duro. Então, vi uma úlcera localizada na região genital, tem que pensar em sífilis realmente. Tá? Mas lembrar que a úlcera do cancro duro ela é indolor. Então, não se apresenta da forma aqui como a gente descreveu do pioderma gangrenoso. Além disso, no caso do pioderma gangrenoso, né, tem essa úlcera com bordas subminadas, no cancro duro não tem essa característica, tá? Lembrar que o pioderma gangrenoso, muitas vezes, ele está associado a doenças paraneoplásicas. Ele está dentro do grupo das dermatoses neutrofílicas. Professor, o que são dermatoses neutrofílicas? São doenças dermatológicas em que há um influxo de neutrófilo muito grande para a pele, levando ao surgimento da lesão dermatológica. E aí, dentro desse grupo, nós temos a síndrome de Sweet, que é a dermatose neutrofílica febril aguda, que está muito associado com a leucemia mieloide aguda, e nós temos o pioderma gangrenoso, que é o caso aqui em questão. Lembrar o que a gente precisa saber é que o pioderma gangrenoso, ele pode ser uma dermatose paraneoplásica, que ele vai estar relacionado principalmente com as síndromes mielodisplásicas, síndromes mieloproliferativas, e também pode estar associado a outras doenças inflamatórias, como, por exemplo, artrite reumatoide, como, por exemplo, doença inflamatória intestinal. Então, você poderia colocar aqui diagnóstico de pioderma gangrenoso, associado aí, associação com artrite reumatoide, associação com síndrome mielodisplásica, associação também com doença inflamatória intestinal. Então, é uma doença aí que conversa com outras especialidades. Tá? Então, realmente essa questão foi difícil. Então, só um outro comentário, não foi o assunto da questão propriamente dita, mas é importante saber como é que a gente trata esses pacientes. Nós devemos tratar com medicações sistêmicas, podemos utilizar corticoides sistêmicos, ciclosporina, dapsona e, obviamente, tratar a doença de base que está relacionado aí com o pioderma gangrenoso. Então, essa questão que eu respondi com a doutora Thaisa, com a professora Thaisa, esse ano, era de um caso clínico de um paciente que tinha artrite reumatoide e desenvolveu uma úlcera extremamente dolorosa na perna. Ele perguntava qual que era o diagnóstico, e era um diagnóstico lá de pioderma gangrenoso, tá? Então, aprende essa apresentação clínica aí, beleza? O João perguntou aqui de donovanose, lembrar que donovanose é também úlcera na região genital, mas donovanose não dói, também é uma úlcera indolor, não se apresenta dessa forma. Outra coisa para diferenciar, a donovanose, ela cresce muito lentamente, diferente do pioderma gangrenoso, que tem um crescimento rápido e destrutivo, beleza? Vamos lá? Continuar com nossa próxima questão aqui. A Stephanie perguntou se o diagnóstico de pioderma é de exclusão. Se é de exclusão, primeiro se exclui exames laboratoriais e faz biópsia. É assim, o diagnóstico de pioderma gangrenoso não é necessariamente o diagnóstico de exclusão. Se a gente tem uma clínica muito típica, né, como era o caso aqui, e a intenção, né, foi de colocar, inclusive com essas bordas subminadas, a gente consegue fazer o diagnóstico do pioderma gangrenoso. É óbvio que a gente aqui na prática é biopsiar essa lesão, avaliar o infiltrado neutrofílico, mas a gente coloca aqui como diagnóstico mais provável. Então, uma úlcera extremamente dolorosa, com bordas subminadas, o diagnóstico mais provável aqui, sem dúvida nenhuma, é o pioderma gangrenoso, até porque a gente foi excluindo essas outras opções aí
diagnósticas que vocês até mesmo colocaram. Beleza? Próxima questão aqui, eu vi que a maior parte acertou o diagnóstico. Um paciente aí de 30 anos que procurou atendimento queixando-se de feridas nas axilas. Ele refere que o quadro é recidivante e já está acompanhando aí há anos. Então ele fala que surgem nódulos em ambas as axilas que rompem e há uma saída de secreção purulenta. E a gente está vendo a fotografia aqui. O que a gente vê nessa fotografia? São esses nódulos eritematosos, por vezes aqui com o orifício central, denotando os locais que saíram secreção purulenta. A gente vê até algumas áreas de cicatrizes aqui. Qual que é o diagnóstico mais provável realmente de nódulos eritematosos que inflamam em surtos e recidiva e deixam cicatrizes, principalmente nas axilas e na região inguinal? É a hidradenite supurativa. Beleza? Eu vi realmente que muita gente acertou. Então, bota lá, hidradenite supurativa é o nome completo da doença, então escreve esse nome completo, se cair uma prova, se cair na sua prova, é uma questão assim aberta, tá? Hidradenite supurativa, também chamada de acne inversa, é uma doença inflamatória crônica da unidade folículo sebáceo apócrina. Que diabo é isso, professor? Unidade folículo sebáceo apócrina. Significa que ela é uma doença da unidade do folículo piloso e que a inflamação começa na glândula apócrina, glândula sudorípara apócrina. Vou mostrar aqui uma ilustração para você entender e preste atenção que isso cai muito nas provas e cai muito nas provas teóricas aí. Então, preste atenção para o que está fazendo e olha essa ilustração aqui para você não se arrepender. Então aqui a gente está vendo uma unidade folículo sebáceo apócrino. O que é isso? Nós temos vendo aqui o pelo, o folículo piloso. Junto do folículo piloso nós temos a glândula sebácea e nós temos a glândula sudorípara apócrina. Onde começa a inflamação da hidradenite supurativa é justamente nessa glândula sudorípara apócrina. O que é que o examinador faz para você errar essa questão? Ele vai falar que a hidradenite supurativa está relacionada com a inflamação da glândula sudorípara écrina. E aí não pode errar, não tem nada a ver com a glândula sudorípara écrina. Perceba que a glândula sudorípara écrina não tem nenhuma relação com o folículo piloso. Quem tem relação com o folículo piloso é a glândula sudorípara apócrina. Então pega essa dica aí que pode te salvar nas provas teóricas, isso cai demais, beleza? Então, continuando aqui, falar que ela é mais comum em mulheres adultas, né, a hidradenite supurativa, e ela pode também estar associada com outras doenças, geralmente doença inflamatória intestinal. E o que a gente precisa lembrar é que tabagismo e obesidade estão muito relacionados também com a hidradenite supurativa e a gente precisa orientar o paciente a parar de fumar e perder peso para melhorar aí o quadro clínico. Beleza? Então vamos lá, continuando aqui, aquele slide que eu já mostrei. Essa aqui é uma imagem mostrando aqui realmente os locais mais comuns de hidradenite supurativa. Então nós temos aqui localizado na axila, região inframamária, região inguinal, região entre as nádegas. E por que ocorre isso? Porque esses locais aí de dobras cutâneas são os locais em que há a maior quantidade de glândulas apócrinas. Por isso que esse é o local mais comum. E lembrar que existe uma classificação de leve, moderada e grave nos casos de hidradenite supurativa. Geralmente ela começa com pequenas pústulas, depois ela passa a ser nódulos eritematosos, depois esses nódulos eritematosos acabam formando túneis e fístulas, e é quando a gente tem uma hidradenite grave, que é o que a gente tem aqui nessa fotografia, esses nódulos eritematosos com cicatrizes aí na axila desse paciente. A segunda questão foi perguntando qual que era a classe de imunobiológicos, questão bem difícil também aí. Vamos aqui aproveitar para relembrar como é que a gente trata os pacientes com hidradenite supurativa. Primeira coisa, medidas de orientação de perder peso e interromper o tabagismo. Tá? Essas medidas são extremamente importantes, essas medidas comportamentais. Utilizamos antibióticos por tempo prolongado com efeito anti-inflamatório, então a gente utiliza sulfas, utiliza tetraciclinas para controlar. E a classe de imunobiológicos, então perceba que a pergunta que eu fiz foi qual a classe de imunobiológicos mais utilizadas para o tratamento da hidradenite supurativa, e é a classe dos anti-TNF-alfa. Eu vi que uma colega colocou ali uma resposta falando que era o adalimumab. Então, muita atenção que o examinador está te perguntando para não errar, tá? A pergunta não foi qual a droga, mas qual a classe de drogas. Então, a classe de drogas é anti-TNF.
O adalimumab é um tipo de anti-TNF-alfa muito utilizado para o tratamento da hidradinite supurativa, tá? Mas a classe é dos anti-TNF-alfa. Lembrar que cirurgia, para aqueles casos mais graves, é o padrão ouro, que aí precisam retirar aquelas fístulas, aquelas lesões fistulosas ali, para parar de haver inflamação, tá? E a última questão aqui do primeiro bloco, deixa eu só ver aqui, Caroline perguntou se pioderma gangrenoso sempre dói. Bom, sempre é uma coisa muito difícil aí na medicina, né? Mas é uma marca dos casos de pioderma gangrenoso. O paciente tem uma dor muito importante, nem é uma dor leve, é uma dor extremamente importante, isso marca bem o pioderma gangrenoso. E a Patrícia perguntando se hidradeniite pode ser lesão única. Hidradeniite com lesão única não é comum, né? Então ela é um quadro multissistêmico. O paciente pode ter várias lesões em um único compartimento do corpo. Então, por exemplo, nós temos pacientes que têm hidradeniite supurativa, por exemplo, apenas na axila direita, mas não uma única lesão, né? Então, várias lesões na axila direita. Isso pode ocorrer, mas uma única lesão não é o que a gente vê no caso da hidradeniite supurativa. Beleza? Então, nós temos aqui uma criança de 1 ano, né, que foi levada aí pela mãe no ambulatório de dermatopediatria com um quadro de prurido cutâneo disseminado. E ela relatou que desde os 5 meses a criança vinha apresentando um episódio de prurido intenso e de vermelhidão na pele. E aí você precisava olhar a fotografia aqui ao lado para fazer o diagnóstico deste paciente. Então pegou uma questão aí, pessoal, com placas eritematosas, com escamas extremamente pruriginosas em uma criança que começa lá com os 3 a 5 meses e vem tendo surtos de piora e melhora, precisa fazer o diagnóstico de dermatite atópica. A dermatite atópica é, por definição, uma doença eczematosa crônica recorrente e que existem locais muito típicos de acometimento. Então, por exemplo, nessa criança aqui lactente, é muito típico esse acometimento aqui da área das bochechas, né, na área da face, polpando o maciço central. Então, professor, eu nunca entendi o que é esse danado de polpar um maciço central. É quando na área central da face nós não temos lesão. Então, isso é muito peculiar no caso da dermatite atópica. Tá? Mas vamos entender aqui com clareza e com muita profundidade sobre essa doença, essa dermatite atópica. A dermatite atópica é uma doença inflamatória crônica e ela é a doença inflamatória crônica dermatose, né, da pele mais comum na infância. E o prurido é o sintoma mais importante, então não existe dermatite atópica sem prurido. Prurido é muito intenso nos casos de pacientes com dermatite atópica. E lembrar que existe a associação de rinite e asma, que é o que a gente chama aí de marcha atópica. Existe essa forte relação entre dermatite atópica, rinite e asma. Vem aqui comigo no slide para você entender, né, o que é que eu estou falando aqui quando eu falo de marcha atópica, beleza? É lembrar que primeiro o paciente tem um quadro eczematoso, então justamente lá quando ele está por volta dos 3 meses aos 5 meses, nós temos um quadro de eczema. Depois de alguns meses ou alguns anos, o paciente começa a ter um quadro aí de asma, então representado por essa segunda curva roxa, e depois o paciente lá por volta dos 5 anos ele tem um quadro de rinite. Então preste atenção, marcha atópica não tem nada a ver com o paciente deambular, o paciente aprender a deambular, isso já foi cobrado na prova, tá? Marcha atópica nada mais é do que o surgimento aí da dermatite atópica, depois da asma e por último da rinite nesses pacientes com atopia. Alguns pacientes, né, alguns livros, alguns estudiosos colocam alergia a alimentos junto aí dos pacientes com dermatite atópica. Isso é bem discutível na literatura se há uma relação de alergia alimentar com dermatite atópica. Então a maior parte dos estudos mostram pouca ou nenhuma associação com dermatite atópica de alergia alimentar. O que você precisa lembrar realmente é dermatite atópica com asma e rinite, a marcha atópica. E aí, professor, como é que se desenvolve o quadro de dermatite atópica? Por que é que o paciente ele tem um quadro de dermatite atópica? Ocorre que esses pacientes têm duas alterações fisiopatológicas muito importantes. A primeira alteração fisiopatológica dos pacientes com dermatite atópica é a disfunção de barreira. Então, esses pacientes têm uma disfunção de barreira cutânea,
né, que faz então com que eles tenham uma perda transepidérmica de água, percam muita água para o meio externo, e tem também uma entrada de alérgenos e irritantes na pele desse indivíduo, fazendo com que eles tenham um aumento da resposta inflamatória do polo TH2. Se eles têm um aumento da resposta inflamatória do polo TH2, esses pacientes têm o que? Aumento de eosinófilos, eosinofilia, e tem também aumento de IgE. Então você vai ver lá que a maioria dos indivíduos com dermatite atópica tem aumento de IgE e aumento de eosinófilos. E essa inflamação faz, de novo, com que haja mais perda de barreira cutânea, fazendo com que o círculo vicioso seja completo. Como é que a gente trata esses pacientes? Passa aí um hidratante para melhorar essa disfunção de barreira. Então lembrar aí, TH2, IgE e eosinofilia. E aí muita atenção aqui, pessoal, o que mais cai da dermatite atópica é a apresentação clínica desses indivíduos. Lembrar que existe uma distribuição nas lesões dermatológicas dos pacientes de acordo com a idade, tá? Então aqueles indivíduos que são lactentes, que vão dos 3 meses aos 2 anos, que era o caso do nosso paciente, as lesões predominam na face, né, nas bochechas, poupando o maciço central, como eu falei, e as lesões elas acabam ocorrendo nas áreas extensoras dos membros superiores e dos membros superiores. Então, muita atenção, faz uma estrelinha aqui. A única fase da vida que as lesões predominam nas faces extensoras é nessa fase aqui de lactente. Depois, o paciente passa para a fase pré-puberal, que vai dos 2 anos aos 12 anos. As lesões podem pegar a face ainda, mas em menos quantidade, mas o que marca esses pacientes é que as lesões passam a predominar nas áreas flexurais, fossa cubital, fossa poplítea, tornozelos, né, e na área dos punhos. Tá? E quando ele passa para a fase puberal ou adulta, que vai a partir dos 12 anos, as lesões continuam pegando as áreas flexurais, porém elas se tornam mais liquenificadas, mais espessadas, denotando um prurido crônico aí desse nosso paciente. Lembrar aqui que esses pacientes têm os estigmas atópicos. Professor, o que são estigmas atópicos? São manifestações dermatológicas que são mais comuns nos pacientes com dermatite atópica. Então, lembrar que a primeira, xerose cutânea, esses pacientes têm a pele extremamente seca, né, é um estigma atópico bem importante. O segundo, sinal de Denny-Morgan. O que é o sinal de Denny-Morgan? É a dupla prega infrapalpebral. Então, esses pacientes têm dupla prega ao baixo, né, na pálpebra inferior, é também um estigma atópico. A eczematite, que é também chamado de pitiríase alba. Então, os pacientes têm lá tem essas áreas hipocrômicas com a descamação fulfurácea fina. Lembrar do sinal de Hertog, que é a rarefação no terço distal das sobrancelhas. E tem a ceratose pilar, que são aquelas pápulas foliculares que dão aspecto de lixa, que fica na lateral dos braços dos indivíduos aí com dermatite atópica. Segunda pergunta foi: qual que é a complicação causada pelo herpes simples? Então a gente vai falar aqui de complicações para que vocês não esqueçam. Quais são as complicações aí, professor, mais comuns dos pacientes com dermatite atópica? A complicação mais comum é a impetigenização. O que é isso? É a infecção bacteriana secundária, quase sempre causada pelo Staphylococcus aureus. Então, os pacientes com Staphylococcus aureus, eles têm uma maior colonização na pele desses pacientes e levam a infecção. E aí, a pergunta era sobre a erupção variceliforme de Kaposi. E era isso que você precisaria escrever lá no nosso chat aqui, falando qual a complicação da dermatite atópica associada aí com a infecção pelo herpes simples. Então, erupção variceliforme de Kaposi. Professor, o que é isso? O paciente que tem dermatite atópica com eczema, ele vai e surge com vesículas, algumas vesículas hemorrágicas sobre as áreas de eczema, e ele tem queda do estado geral, tem febre. Então, isso é erupção variceliforme de Kaposi. É uma complicação causada pelo herpes simples nos pacientes com dermatite atópica, questão difícil. Lembrar que o molusco contagioso também é uma complicação possível aí dos pacientes com dermatite atópica. Rapidamente sobre tratamento, utilizar emolientes, né, que são os hidratantes, utilizar o corticoide tópico aí também, muito importante para o tratamento desses pacientes, e os imunomoduladores tópicos como tacrolimus e pimecrolimus. Uma coisa importante é que nós não devemos administrar corticoides sistêmicos para tratar os pacientes com
dermatite atópica, porque é uma doença crônica, é que a gente vai precisar aí de utilizar corticoides por muito tempo e aí vai dar mais efeito colateral do que benefício para esses pacientes. Então não tratamos dermatite atópica com corticoides sistêmicos. Se a gente precisar fazer tratamento sistêmico para os pacientes com dermatite atópica, a gente prefere ciclosporina, metotrexato e o dupilumab, também que é um anti-interleucina 4 que acabou de sair. Beleza?